Olá, bom dia, meu irmão, minha irmã. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, à nossa busca pelo Espírito Santo. O Espírito Santo e o tempo do fim. 10 dias de clamor, 365 dias de oração. Chegamos ao dia 9, o alto clamor. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia. Ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável, pois todas as nações beberam do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: Saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. Apocalipse capítulo 18, versos 2 ao verso 4. Você já ouviu falar em alto clamor? Sabe o que isso significa? Alto clamor é a expressão usada para descrever uma profecia mencionada no livro do Apocalipse. Ela se refere a um momento decisivo na história da humanidade, pouco antes da vinda de Jesus, quando o povo de Deus se levantará para proclamar o último convite da graça divina àqueles que ainda não aceitaram as verdades bíblicas. Essa mensagem final incluirá o apelo à decisão, a denúncia dos pecados de Babilônia e o anúncio de sua queda. Nesse tempo solene, o povo de Deus será revestido com o poder da chuva serôdia, um novo derramamento do Espírito Santo, semelhante ao que ocorreu no Pentecostes. Por meio dessa proclamação realizada com a plenitude do Espírito Santo, muitos se converterão e pessoas sinceras de diferentes religiões se unirão ao povo remanescente. A palavra revelada de hoje traz 3 textos: Joel capítulo 2, verso 23, Joel capítulo 2, verso 28 e 29 e Oséias capítulo 6, verso 3. Vamos a eles? Primeiro texto, Joel 2, 23. Filhos de Sião, alegrem-se e exultem no Senhor seu Deus, porque Ele lhes dará as chuvas em justa medida. Fará descer, como no passado, as primeiras e as últimas chuvas. Joel 2, 28 e 29. E acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva fora de época, que rega a terra. Amém? E no testemunho inspirado, vamos a eles? Enquanto a obra de salvação está se encerrando, tribulações virão sobre a terra e as nações ficarão iradas, embora contidas para não impedir a obra do terceiro anjo. Nesse tempo a chuva serôdia, ou o refrigério pela presença do Senhor, virá para dar poder à grande voz do terceiro anjo e preparar os santos para estarem de pé no período em que as 7 últimas pragas serão derramadas. À medida que a terceira mensagem se avoluma e se torna alto clamor, aqui a obra final é acompanhada de grande poder e glória. O fiel povo de Deus participa dessa glória.
É a chuva serôdia que os vivifica e fortalece para passar pelo tempo de angústia. Seu rosto brilhará com a glória daquela luz e acompanha a mensagem do terceiro anjo. A descida do Espírito Santo sobre a igreja é contemplada como se ela estivesse no futuro, mas é privilégio da igreja tê-la agora. Busquem e orem por ela. Creiam nela. Precisamos tê-la e o céu espera para nos concedê-la. Os cristãos devem pedir com fé a bênção prometida, então ela virá. O Espírito trabalha no coração da pessoa de acordo com o seu desejo e consentimento, nele implantando natureza nova, mas a classe representada pelas virgens imprudentes se contentou com uma obra superficial. Não conhecem a Deus, não estudaram seu caráter, não tiveram comunhão com Ele. Por isso, não sabem como confiar, como olhar para Ele e viver. Ele anseia derramar sobre nós seu Santo Espírito em fartas medidas e que aplainemos o caminho mediante a renúncia. Quando o próprio eu for entregue a Deus, nossos olhos serão abertos para ver as pedras de tropeço que nossa dessemelhança com Cristo tem posto no caminho dos outros. Quando uma pessoa está inteiramente vazia do próprio ego, quando todo falso Deus é expulso do ser, o vazio é preenchido com a comunicação do Espírito de Cristo. Essa pessoa possui a fé que purifica a alma da contaminação. Está em conformidade com o Espírito e pensa nas coisas do Espírito. Não confia em si mesmo. Cada indivíduo deve estar consciente de sua própria necessidade. O coração deve ser esvaziado de toda mancha, purificado para a habitação do Espírito. Foi pela confissão e pelo abandono do pecado por meio de fervorosa oração e da entrega pessoal a Deus que os discípulos se prepararam para o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Vida transformada. Receber a plenitude do Espírito Santo, meu irmão e minha irmã, exige desejo genuíno e consentimento, permitindo que Ele trabalhe em nosso coração a fim de implantar uma nova natureza e purificar nosso ser de toda impureza. Isso significa ir além de uma fé superficial, buscando um relacionamento íntimo com o Criador. Com esse poder, somos impulsionados a compartilhar verdades eternas e mensagens de esperança com urgência e clareza sem precedentes. Você deseja ser um dos humildes instrumentos por meio dos quais o Senhor operará no tempo do fim? Consagre sua vida a Deus, pedindo diariamente o batismo do Espírito Santo. O que você pode fazer para se preparar para a chuva serôdia? Reflita. E ore também a Deus, dizendo que você quer estar disponível para participar do alto clamor. Hoje nós temos os 2 motivos de oração para que a última mensagem, primeiro motivo, para que a última mensagem alcance o mundo inteiro. E segundo motivo, para que nada me impeça ou nos impeça de receber o poder do Espírito Santo e proclamar o alto clamor. Ora comigo? Santíssimo Deus, Pai que habita no mais altos céus. Aqui estamos nós, orando a Ti, clamando a Ti. Continuamos, Senhor, pedindo o batismo do Teu Santo Espírito. Por favor, Senhor, usa-nos, transforma-nos, que nós sejamos novas criaturas em Cristo Jesus pelo poder do Teu Santo Espírito. E que a mensagem
a última mensagem alcance o mundo inteiro. Nada venha impedir a mim e a este amado, a esta amada, de recebermos o poder do Espírito Santo e proclamarmos o alto clamor. Amém. Amanhã será o dia 10, o último dia da nossa jornada de clamor. E o título é O Espírito Santo e a Vida Eterna. Até lá, um forte abraço, paz e graça.